Boa noite. Eu vou apresentar, eu sou Atos Henrique Santos, né? Eu vou apresentar um artigo intitulado de Filmes Biodegradáveis de Embalagem Derivados do Sabugo de Milho, né? Uma solução ali, sustentável para a preservação pós-colheita da framboesa. Esse trabalho ele é para a disciplina de Bioquímica de Alimentos, tá? Do programa de mestrado. Esse trabalho, ele é uma pesquisa ali inovadora sobre o desenvolvimento de filmes biodegradáveis ali para embalagens, né, produzidas a partir do sabugo de milho. O sabugo de milho, ele é um resíduo agrícola abundante, né, e até então pouco aproveitado ali industrialmente, né. Geralmente ele é moído para fazer ração e somente com essa finalidade. Essa pesquisa ela propõe ali uma alternativa sustentável, né, para o uso massivo de plásticos convencionais, né, para a conservação de alimentos perecíveis, como no caso do estudo da framboesa, né. Até porque a gente sabe que o plástico, né, ele apesar da popularidade que ele tem, do custo reduzido, da versatilidade, né, ele tem sido amplamente ali criticado devido ao seu impacto ambiental severo, né. Então, a grande maioria dos plásticos ela é derivada do petróleo e ela apresenta ali uma baixa biodegradabilidade e após o seu descarte inadequado, ela fragmenta-se ali em partículas menores, né, conhecidas como microplásticos e nanoplásticos, né. É, essas partículas elas poluem os ecossistemas terrestres, né, e aquáticos e contamina solos, rios, oceanos e até mesmo alimentos, né? E o organismo humano, pesquisas ali científicas, elas já encontraram microplásticos até no cérebro de bebês, né? Então, de recém-nascidos. Pesquisas toxicológicas que a gente chama, né, para esses casos, elas indicam ali que os microplásticos eles podem causar danos significativos, né? Como alterações hormonais, inflamações sistema nervoso e etc, né? Então, diante desse cenário, a busca ali por materiais biodegradáveis e renováveis, ela torna-se essencial, né? E o sabugo de milho ele tem um resíduo, ele é um resíduo agroindustrial, né? Abundante e de baixo custo, né? Já que ele é meio que uma sobra, né? Um resto, ali, um subproduto que não tem tanto valor industrial, né? Ele é rico em celulose, né? A celulose é um polímero ali composto, é um polímero natural abundante, né, em plantas e, e ela é um dos mais abundantes na natureza, né? Ela forma uma estrutura ali fibrosas, né, que conferem resistência e rigidez à parede das células. Além de renovável, né, a celulose ela apresenta também características químicas e físicas, né, que tornam ela uma excelente matriz ali para a produção de filmes biodegradáveis, né, com potencial ali para substituir esses plásticos convencionais que tanto traz problema para a gente. É, o objetivo do trabalho ele é desenvolver ali e otimizar filmes biodegradáveis a partir do resíduo celulósico do sabugo de milho, né? O objetivo então do trabalho ele é basicamente produzir ele, filmes biodegradáveis, né, de uma embalagem a partir dessa celulose extraída do sabugo de milho e avaliar as propriedades físicas e químicas e também mecânicas, né, dos filmes, bem como o desempenho dele, né, a aplicação dele na conservação dessas framboesas frescas, né. Além disso, também o trabalho tem o objetivo ali de otimizar as propriedades físicas, né? A permeabilidade de vapor de água, resistência, atração e alongamento de ruptura, né? E, por fim, avaliar, né, o uso dele na pós-colheita de framboesas. As hipóteses formuladas nesse artigo, né, foram que é possível ali extrair a celulose do sabugo de milho, né, e por meio de processos químicos controlados, né, produzir filmes biodegradáveis com propriedades físicas e mecânicas ali adequadas, né, para o uso em embalagens alimentícias. Lembrando que não é só produzir embalagem, né, a embalagem ela tem que ter boa resistência, ela tem que ter utilidade ali para que ela possa competir, né, e ser utilizada como substituto do plástico, né? Então, os filmes produzidos, eles terão ali características que permitem uma conservação superior ao equivalente a das embalagens plásticas convencionais, especialmente ali na preservação da qualidade e prolongamento da vida útil das frutas, tá? Indo para a metodologia, as matérias-primas foram sabugo de milho, como a fonte de celulose, né?
cloreto de zinco para solubilização, os íons de cálcio 2 mais para reticulação e o sorbitol como um agente plastificante, né? E as técnicas utilizadas foram ensaios físico-químicos e testes com as framboesas embaladas. É, indo para a primeira parte aqui, né, para a extração do resíduo celulósico da casca de milho, primeiro a gente teve a secagem e a moagem, né? A secagem, primeiro sabugo ele foi seco, ali, sendo que essa secagem ela foi fundamental para reduzir o teor de umidade do sabugo, né, e evitar as reações de hidrólise e proliferação ali microbiana, né, durante esse processo. Além disso, a secagem ela garante uma maior eficiência da extração, né, desse resíduo celulósico. Em seguida, o material ele foi moído para aumentar a área superficial ali, facilitando, né, a penetração dos reagentes químicos utilizados nas etapas subsequentes ali, né? E esse aumento da superfície ele é crucial para otimizar, né, a remoção de compostos indesejados e promover ali a pureza da celulose extraída. Depois disso, a gente teve a segunda etapa, né, que foi o tratamento alcalino com hidróxido de potássio, né? A imersão do sabuco ali em uma solução de hidróxido de potássio a 5% por 16 horas, né? Promoveu uma retirada significativa ali da lignina e da hemicelulose presente no sabuco de milho, né? Sendo que o hidróxido de sódio, de potássio, né? Ele atua ali como um quebrante de ligações de éster e éter, né, entre a celulose e polímeros associados, né, à celulose. Por meio da saponificação, né, o tratamento alcalino ele solubiliza, né, os componentes que são menos cristalinos e amorfos, né? Então, a remoção da lignina é, é importante para que a gente tenha um material claro, né, e livre de corantes naturais e outras impurezas, né, que pode impactar ali diretamente na transparência e estabilidade do filme, tá? Do subproduto. Depois a gente teve a etapa de branqueamento, né, com clorito de sódio para eliminar a cor residual ali da lignina, né, que é uma cor mais turva, né? É, essa lignina foi branqueada ali com clorito de sódio a 80 graus Celsius por 18 horas, né? O clorito de sódio ele age como um agente oxidante, né? E degrada ali, transforma ali o pigmento presente na lignina, né? Depois a gente teve a solubilização com cloreto de zinco, né? A celulose ela foi purificada que a gente teve na etapa anterior, ela foi dissolvida ali com a solução concentrada de cloreto de zinco, para que a gente tivesse um rompimento ali das ligações de hidrogênio, né? Esse rompimento das interações intermoleculares que a gente tem, ela permite ali que as cadeias de celulose elas se desagreguem, né? Formando ali uma solução um pouco mais viscosa e homogênea, né? Que pode ser moldada ali para filmes, né? Ela deixa a solução mais viscosa. A escolha do cloreto de zinco, basicamente, é pela capacidade dele atuar ali como um solvente eficaz, né, para polissacarídeos. E por fim, a gente teve a reticulação ali com cloreto de cálcio, tá? Para ai meu Deus, para que a gente tivesse basicamente, como que eu posso explicar? Para que a gente tivesse uma rede tridimensional mais coesa ali no filme, né? Para que a gente tivesse um filme mais coeso. Por isso a reticulação com o cloreto de cálcio, né? E por fim a gente teve ali a plastificação com sorbitol, tá? Essas foram as etapas de formação do filme, tá? Na plastificação com sorbitol, basicamente, o sorbitol ele foi incorporado ali como agente plastificante, né? Para que a gente tivesse aumento da flexibilidade do filme, tá? Lembrando que além do sorbitol, geralmente a gente usa o glicerol, tá? Para produção de filmes, tá? Porque eles atuam melhor ali como agente plastificante, né? Esse plastificante, basicamente, ele se intercala ali entre as cadeias de celulose, né? E reduz a densidade das ligações de hidrogênio, né? Essas ligações intermoleculares, né? E isso aumenta ali a mobilidade das cadeias poliméricas, né? E confere uma maior como que é a palavra? Uma maior ductilidade e prevenindo ali a fragilidade do filme, né? Não deixando ele ser um filme quebradiço ou ele ser um filme
que também não interage tão bem com a umidade, né? Que o agente plastificante também dá essa capacidade para o filme, né? Uma melhor interação ali com umidade, tá? Além disso, o sorbitol ele atua reduzindo ali a temperatura de transição vítrea do material, né? Que a gente tem. Como método analítico da, como método analítico, peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui eu trouxe as etapas, tá? Que a gente tinha lá no trabalho, desde o começo. Aqui a gente tem uma representação do milho e tudo mais. Aí aqui só a parte que começa no trabalho em si, né? A gente tem o sabogo de milho, depois a gente tem a produção do farelo de milho, né? Que eu citei. E aí a gente tem um tratamento alcalino, depois a gente tem a extração do resíduo de celulose puro, a partir disso a gente forma ali uma solução de celulose, uma solução de celulose viscosa, né? E essa solução de celulose viscosa seca ali na estufa, provavelmente, ela forma um filme, tá? E depois aqui a gente tem os testes, né, de tensão e alongamento e ruptura. Aqui a gente tem a permeabilidade ao vapor de água. Aqui a gente tem os contornos de interação do filme com a umidade, que a gente tem testes de biodegradabilidade, né, que a gente pode ver que no dia 1 o filme estava inteiro, e no dia 29 a gente tinha poucos recursos, né, resquícios, né, o que indica uma boa biodegradabilidade, né. E aí aqui a gente tem os testes nas framboesas, tá? É, tá. Como as análises, primeiro a gente teve as análises de permeabilidade ao vapor de água, né? É, esse teste de permeabilidade ao vapor de água, ele foi realizado ali conforme uma norma que a gente segue ali da STM, tá? Que é uma norma muito utilizada para esse tipo de análise de filme, tá? Onde a gente expõe o filme a uma diferença de pressão e vapor entre os dois lados, né? No caso aqui, foi medida a permeabilidade ao vapor de água, ela foi medida vedando ali o frasco com o filme, né, do resíduo de celulose, contendo ali sulfato de cálcio, né? Sulfeto de cálcio a umidade relativa de 0%, tá? Dentro da cápsula. E aí essa cápsula com o filme cobrindo, né? A gente tem o sal, e aí a gente tem o filme por cima da cápsula, e aí por fora, né, a gente tem um ambiente com sal saturado, né? Que é o cloreto de potássio, sulfato de potássio, se eu não me engano, a 97% de umidade relativa, né? Então a gente tem uma diferença ali de pressão e de vapor de água entre os dois lados, né? E aí o ganho de massa ele foi sendo registrado ali por 8 horas, né, inicialmente, de 30 em 30 minutos, depois de 8 em 8 horas ali para calcular a taxa de transmissão de vapor de água, né? A permeabilidade do vapor de água é um indicador ali de capacidade do filme de atuar como barreira de vapor, basicamente, né? A permeabilidade ao vapor de água é o que indica o controle ali do filme, da transferência de umidade que o filme tem, tá? Um valor adequado ali da permeabilidade do vapor de água, basicamente ele, ele indica, né? Ele permite que o alimento ele respire, né? Quando o filme tem baixa permeabilidade ao vapor de água, ele permite que o alimento ele tenha uma maior respiração, né? No caso das frutas, e o que evita ali, por exemplo, a condensação, né? E o crescimento microbiano ali no alimento, né? Mas, além disso, ele também previne ali a perda de água, né? Por parte do alimento, o que pode causar uma desidratação e perda de qualidade no filme, tá? A gente também teve testes de propriedades mecânicas, né, onde foi medido ali a resistência à tração, né, e o alongamento com um analisador de textura, né, um texturâmetro. O ensaio ali de resistência à tração, ele seguiu no trabalho também uma norma da STM, é, e basicamente foi aplicado uma força crescente ali no filme, né, até que a gente tivesse a ruptura dele, né. E foi sendo registrada ali a máxima tensão suportada no filme, né? Que é o que eles chamam de TS, né? E a alta tensão no filme, ela pode, que essa análise indica, né? Ela pode indicar que o filme ali, ele pode suportar esforços ali de manuseio, né? O transporte e empilhamento sem romper, né? Basicamente
Ele não rompe tão fácil, né? Basicamente, é o que a gente tem com o plástico, né? É o que vai indicar, né, que ele tem uma boa que ele tem uma baixa ruptura, no caso, né? Então, o alongamento na ruptura também, que foi outro teste, ele indica ali também a ductilidade, né, do filme de se deformar antes que a gente tenha uma ruptura, né? O que é importante ali para embalagens que precisam ser adaptadas, né, a formas irregulares sem quebrar, basicamente. É, é uma análise que mostra ali se o filme ele é quebradiço ou não, né? A gente também teve as análises de cor e espessura, que são análises ali avaliadas por um paquímetro e por um colorímetro, né? E onde é calculado ali os índices de cor do filme, né? Que é o croma, o, o RU e enfim, né? E também a gente teve as análises de hidratação, né? Onde foi analisado ali o teor de umidade, a solubilidade em água, o ângulo de contato com a água e a absorção em água, né? Sendo que basicamente essas análises é, elas garantem ali que o filme ele funcione durante o uso, né? Mas que ele não tenha tanto que ele seja resistente à água, basicamente, né? É o que tem que ser indicado com essas análises. Depois a gente teve as atividades antioxidantes, né, com ensaios de DPPH, né, que indicou ali a capacidade de eliminação dos radicais livres, né, o IC50. Depois a gente teve testes de biodegradabilidade, né, onde os filmes eles foram enterrados em solo e foi avaliada ali perca de peso e meia vida do filme, né, foi sendo registrado foto por foto e perca de peso e aí a gente foi avaliando a biodegradabilidade com o decorrer do tempo. E por fim foi avaliada ali a estabilidade das frutas, né? O filme ele foi aplicado nas framboesas e foi realizados os testes. Partindo para os resultados, a gente teve a análise de F-Tier. Na análise de F-Tier, a gente teve picos ali. No trabalho, eles tiveram picos que indicam ali a presença de celulose, né, de hemicelulose, como a glicose, a xilose e a manose, né? E aqui no pico entre 800 e 1200, mais ou menos aqui no 890, é, ele confirma que a gente tem ligações beta-glicosídicas, né? Sendo que essas ligações beta-glicosídicas, elas indicam ali presenças de características, né, e de atividade antioxidantes no filme, né? E com isso, né, com a análise de FT, eles concluíram que o filme basicamente ele é uma mistura de dois grupos, né? O grupo da glicose e o grupo xilose. Como resultado para a permeabilidade ao vapor de água, né, a permeabilidade ao vapor de água encontrada no filme foi de 1,7 vezes 2 a menos 3, tá? O que é ideal para embalagens ali de produtos frescos, tá? Uma maior. A gente também notou, né? Eles notaram no trabalho que a permeabilidade ao vapor de água ela ia reduzindo conforme ia aumentando o resíduo de celulose e as concentrações de cloreto de cálcio e de sorbitol presentes no filme, tá? E os filmes com resíduo de celulose, eles têm uma permeabilidade de vapor de água maior que plástico, mas eles são bons ali para embalagens naturais, né? São valores bons para embalagens naturais, né? Sendo que o de plástico é 0,0011 mais ou menos ali, né? Então, a permeabilidade ao vapor de água ela é uma propriedade ali que indica, né, a taxa com que as moléculas de vapor elas passam através do filme. E o filme ele apresentou basicamente uma permeabilidade ali de 1,7, né? Que é considerado ali adequado para armazenamento de frutas frescas ali como a framboesa, né? A, a permeabilidade ao vapor de água ela resulta basicamente ali da combinação, né, de dois fenômenos físicos, né? A solubilização do vapor de água na matriz polimérica, né? E a difusão dela através do filme, basicamente. A celulose ela apresenta ali regiões, estudos indicam, né, que a celulose ela apresenta regiões
cristalinas ali no que atuam basicamente como uma barreira rígida ali para a passagem do vapor, né, do vapor de água. Enquanto que em regiões mais amorfas, a gente tem a presença ali do sorbitol, que cria basicamente ali canais que facilitam o transporte dessas moléculas de água, né? Então, basicamente, o equilíbrio entre o sorbitol e a celulose, essa característica da celulose, ela é fundamental ali para que a gente tenha a conservação dos alimentos, né? Um valor moderado ali dessa permeabilidade ao vapor de água, basicamente ela permite, indica, né, que a gente tem uma troca gasosa ali suficiente para que a gente não tenha a condensação, né, que eu tinha citado anteriormente, no alimento e perca de água, e consequentemente ali um acúmulo de umidade interna, o que pode ali, favorecer o crescimento de micro-organismos, né, principalmente para frutos sensíveis, né, como framboesas, frutos como morango, é, pêssego e etc, né? E ao mesmo tempo esses filmes eles mantêm ali uma umidade ideal, né? Ele não retira totalmente a umidade e ali o que previne ali o ressecamento basicamente do alimento, né? E preserva ali a textura e a qualidade do alimento embalado. Partindo para resistência à atração, é, os filmes eles apresentaram ali uma variação de 1,1 até 6,8, tá? O que é uma comparação muito próxima, tá? Para esses filmes de 6,8, é uma comparação muito próxima ali para, por exemplo, materiais como o polietileno de baixa densidade, né? Que também é utilizado ali como plástico, como um plastificante, né? Essa resistência à tração ela é medida ali em megapascal, né? E ela basicamente ela indica a máxima tensão que o filme ele pode suportar, né? Antes dele romper, quando ele é submetido a uma força ou uma tração, né? É, o filme ideal ali, o que melhor teve uma resistência à tração, ele apresentou 4,7 megapascal, né? É, o que chega próximo também, está mais próximo ali de materiais de baixa densidade, né? Como o polietileno, que apresenta ali cerca de 7 megapascal, né? Esse parâmetro ali de resistência à tração ele é crucial para avaliar a capacidade do material em resistir a esforços mecânicos, né? Durante as etapas da fabricação desse material, do transporte desse material, do armazenamento desse material, do uso dele. E basicamente ela garante ali que a embalagem ela protege o alimento sem que a gente tenha falhas estruturais, né? A elevada resistência observada nesses filmes, né? Ela está diretamente ali relacionada à estrutura molecular do filme, né? E também ao processo de reticulação que o filme ele foi submetido, né? Pelos íons de cálcio 2+, né? Basicamente esses íons, gente, eles atuam como agentes reticulantes, né? E eles formam pontes, pontes iônicas, eles formam pontes iônicas entre os grupos de hidroxila ali presentes, né? Nas cadeias de celulose, né? E essas interações, elas são mais estáveis, né? E mais rígidas do que as ligações de hidrogênio, por exemplo, que originalmente presentes, né? O que aumenta a coesão, né, entre as cadeias poliméricas e ela cria ali uma rede tridimensional, né, altamente integrada e resistente, né? Do ponto de vista físico, né, resumindo, essa reticulação ela vai promover ali uma distribuição uniforme da tensão que é aplicada no filme, né? E impede, por exemplo, a formação e propagação ali de fissuras, né? Que pode levar a uma ruptura desse filme, a ruptura mais fácil desse filme, né? Deixar ele mais quebradiço também. É, então, o filme ele apresenta ali uma maior rigidez e uma resistência mecânica boa, né? Que são características ali fundamentais para suportar o manuseio e a produção desse filme, né? Como eu citei anteriormente. Quanto aos parâmetros de cor, é, tá, o filme ele apresentou ali uma cor clara, tá? Com tons de leves ali de vermelho e amarelo, tá? E a aparência foi muito semelhante ali, encontrada em trabalhos encontrados ali
filmes que a gente tem presença de fibras naturais, né? Como o sweetgrass, casca de banana, abacate. No meu trabalho de conclusão de curso, eu também fiz um filme utilizando frutos da Amazônia, né? Mas a gente, o pajurá, mas aí a gente extraiu basicamente a fibra desse pajurá, a fibra não, a gente extraiu ali a farinha desse pajurá, né? E a partir disso a gente fez, produzir os filmes, né? E também apresentaram os filmes, eles também apresentaram ali uma coloração mais clara ali com tons mais leves de vermelho, amarelo e verde, né? E também um pouco mais azulados, né? É, basicamente, o resultado desse filme ele indica que o filme ele é basicamente ele é mais transparente, né? E ele permite ali uma visualização do alimento, né? O que é importante ali para aceitação comercial e inspeção visual, né? Quanto à umidade, o, o teor de umidade foi apresentado foi de mais ou menos 10,1, né? É um teor intermediário ali quando intermediário, né? Quando comparado ali a filmes naturais, né? Que é indicado ali para embalagem de produtos insensíveis à umidade, né? Produtos que não pode ter, que não tem tanto contato assim com a umidade. Quanto à solubilidade em água, né, eles apresentaram alta solubilidade ali de 64,1, que favorece ali uma biodegradabilidade, né? Essa solubilidade alta, ela indica ali uma alta hidrofilicidade do filme, né? E consequência ali que é consequência da presença basicamente de grupos hidroxilas, né? E dos grupos hidroxilas da celulose e do sorbitol, né? E essa característica ela favorece ali a biodegradação porque os micro-organismos eles podem metabolizar ali os componentes solúveis mais facilmente, né? É, quanto à absorção de água e cinética, a absorção do filme ele foi de 15,7, né? O que indica que o filme ele tem uma boa resistência à umidade e um comportamento similar ali a outros filmes, né? Basicamente, todo filme biodegradável ele possui resultados semelhantes. Para a atividade antioxidante, foi avaliada ali pelo método do DPPH, né, que mensura ali basicamente a capacidade do material em neutralizar radicais livres ali estáveis, né. O valor foi de 0,037 gramas por ml, né, o que indica ali um potencial antioxidante mais expressivo, né? Já que essa propriedade antioxidante ela está atribuída basicamente ali à presença de compostos fenólicos, né, residuais, oriundos do sabugo de milho, né, que possuem ali o grupos hidroxilas aromáticos, né, capazes de doar elétrons para neutralizar esses radicais livres. Então, basicamente, a ação antioxidante no filme ela vai contribuir para retardar a oxidação de lipídios e pigmentos que estão presentes nos alimentos que podem ser embalados com eles, né? Retardando ali o envelhecimento, evitando rancidez, e preservando ali as características nutricionais e sensoriais. Quanto à biodegradabilidade do filme, é, ela foi analisada ali pelo enterro dos filmes, né? Pelo soterramento dos filmes ali em solo com a umidade controlada, né? A 24 graus Celsius. A perca ali de 91,7% da massa, lá no 19º dia, ela demonstra ali uma rápida degradação microbiológica desse filme, né? A cinética apresentada ali para biodegradabilidade, ela seguiu um modelo de reação ali de segunda ordem, né? O que indica que essa taxa de degradação ela depende ali da concentração do filme e da atividade microbiana, né? E a meia-vida ali de mais ou menos 13,94 dias, ela confirma que a metade do material foi consumida nesse período. Então, esse resultado de biodegradabilidade ele é essencial ali para que a gente evidencie que o filme ele não acumula no ambiente, ele não acumula no ambiente, né, igual o plástico, e ele alinha ali, está mais alinhado à sustentabilidade que é procurada para esses filmes. Quanto ao teste com as framboesas,
O filme ele foi aplicado nas framboesas ali, né? Comparado ali a embalagens de poliestileno, poliestireno, né? Não polietileno. E sem embalagem, né? A gente tinha o filme com a embalagem e a gente tinha o filme com tratamento controle, né? E os resultados eles mostraram ali que o filme ele prolongou a vida útil da fruta em até 7 dias, né? Tanto para temperatura ambiente quanto para refrigeração. E basicamente, resumindo esse efeito, ele resulta ali da combinação das propriedades mecânicas, né, apresentadas, as propriedades de barreira, a umidade, né, é, e as atividades antioxidantes desse filme, né, que retardam ali os processos das deteriorizações físico-químicas e microbiológicas apresentadas. Como conclusão, né, a gente pode entende-se que o sabuco de milho ele pode ser transformado ali em um filme biodegradável, né, com propriedades físicas e mecânicas, né, e também propriedades ópticas, né, que é buscado para embalagens, né, e até mesmo funcionais ali adequadas para embalagens alimentícias, né? Sendo que o filme ele alia ali a resistência e a flexibilidade, né? E também outras características, como a proteção contra o vapor de água, atividade antioxidante, uma rápida biodegradabilidade, que é procurado principalmente, né? E oferece ali uma alternativa ambientalmente segura ali em vista do plástico convencional, né? É, é isso, agradeço pela apresentação.